Fala galera, bom, tô aqui de volta pra fazer o review dos 3 últimos episódios de American Horror Stories, o spin-off de American Horror Story, então se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar aqui na descrição e vai ter um cardzinho aqui na tela também. Mais uma vez pedir pra vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês no vídeo também. Queria convidar aí a todo mundo que tá vendo pra conhecer o meu projeto pessoal aqui no YouTube, o Desiluminado, vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, vamos lá falar dos últimos 3 episódios aí dessa antologia maravilhosa que a gente recebeu. O quinto episódio de American Horror Stories foi Bao, protagonizado aí por Billie Lourd, já conhecida da gente na série, né, não tão querida, mas conhecida, né, eu não desgosto dela, queria deixar isso claro, eu gosto da Billie Lourd. Acho ela limitada enquanto atriz? Acho. Mas não me incomoda. Mas tem muita gente que não gosta. Enfim, Bao conta a história basicamente aí de uma mulher que ela não consegue ter filho, ela tem um namorado, marido, e ela vai várias vezes nessa clínica de fertilização, até que uma vez que ela já tá tão frustrada lá que ela nunca consegue, uma secretária da clínica dá um totemzinho pra ela, dizendo que se ela colocar isso embaixo da cama dela, ela vai engravidar com certeza. E aí ela vai pra casa, coloca o totem, engravida, tem o bebê e começa a ter vários problemas ali psicológicos nos primeiros momentos dela enquanto mãe. Ela não consegue se aproximar muito do filho, ela sente que ela não consegue cuidar dele muito bem, que as empregadas dela acabam cuidando mais dele do que ela, então ela começa a ter várias questões aí, e nesse meio tempo o marido, né, dela tá trabalhando em pequenos papéis na televisão. Ele é ator e ele tá tentando conseguir a vida dele, né? E com isso ela fica mais tempo sozinha com a criança, o que acaba não sendo muito legal, já que ela tá, né, tendo problemas em relação a isso. Com o desenrolar aí do episódio, a gente começa a perceber que ela identifica algumas vozes estranhas ali na babá eletrônica da criança e também começa a ver algumas aparições dentro do quarto da criança, né, no formato ali de um demônio. Até que um dia ela encontra no berço da criança um totem muito parecido com aquele que ela ganhou da secretária lá da clínica de fertilização, porém dessa vez ele tava com mais uns detalhes ali, parecia melhor entalhado, né, parecia que o totem tava se desenvolvendo. E aí, seguindo com o episódio, ela decide fazer uma noite ali com os amigos do marido dela pra fazer um jogo de Ouija ali e tentar falar com o sobrenatural pra entender o que tava querendo o filho dela, né? Ele ficava dizendo que era dele. Tem todos os clichês que vocês podem. Pode chutar um clichê aqui de cena de mediunidade? Tem todos nessa cena, todos eles. E aí, já saturada de toda essa situação, ela decide pegar lá o totem e fazer um outro ritual pra conseguir se livrar desse bicho, né? Que em teoria ela fez um ritual lá pra prender ele nela, agora ela queria soltar ele. Com isso, ela acaba sendo internada no hospital psiquiátrico por ser uma pessoa desequilibrada. A gente acaba então descobrindo que tudo aquilo que aconteceu desde a entrega do totem pra ela lá na clínica de fertilização foi uma armação do marido dela com os amigos dele pra conseguir, né, internar ela e conseguir o dinheiro dela, que era o que ele realmente queria. Então tudo aquilo ali foi tipo um reality show pra eles, de enlouquecer a mulher a ponto de ela acabar sendo internada no final das contas. E aí a gente tem uma coisa que se mostrou bem comum nos roteiros desse spin-off, que é uma situação extremamente impossível de acontecer, sendo a situação chave para que todo o roteiro se conclua. E aí a gente tem ela dentro do quarto do hospício, em que ela foi despida, lavada, ela não pode ter acesso a nada, né? Todas as questões de uma pessoa que está internada, colocando a vida dela e de outras pessoas em risco, ela é privada de ter acesso a muita coisa. Mas ela tinha uma folha guardada no bolso da roupa de hospitalar dela. Então, assim, nem dizer que veio no bolso da roupa dela e ninguém viu, né? Porque ela perdeu a roupa dela e ela recebeu uma roupa nova. Mas nesse meio tempo em que ela ficou nua, ninguém viu que ela tinha uma folha na mão. E essa folha possuía um ritual de invocação de espírito. Ou se viram, também acharam que tava tudo bem, né? Falou, pô, a mulher esfaqueou o marido dela num ritual de invocação de espírito, por que não deixar ela ter uma folha de um ritual também aqui dentro? Eu não vejo nada de perigoso. E aí ela faz esse ritual dentro do quarto ali dela e consegue meio que trazer, né, prender o demônio nela novamente. Depois que ela prende o demônio nela novamente, ela faz ele na casa dela, matar todo mundo, fazer o marido dela sair como culpado, e ela meio que consegue sair ele do hospício e volta pra vida dela normal. Só que nesse momento ali que ela chega em casa, a gente percebe que ela tem uma relação um pouco mais afetuosa com o demônio do que a gente pensava. A gente achou que ela só ia se livrar dele, mas não. Ela não só fala pra ele que ela, tipo, ficou muito grata pelo que ele fez, que ela não vai soltar ele agora, mas ela também tava querendo mais um filho. E aí ela pede pro demônio comer ela. Ela dá pro demônio no final do episódio. Ela dá pro demônio.
dá pro demônio, tá? Só vou falar mais uma vez. Ela dá pro demônio. Que é com essa cena que a gente fecha o episódio, tá? Ela dando pro demônio. Então, show. Je t'aime. Je t'aime. You give me another baby. Mais uma vez temos nesse roteiro a assinatura de Menikoto, o mesmo cara que eu já falei pra vocês aqui antes, e a gente vai falar dele no final desse vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, no último vídeo eu citei aqui que ele participou de alguns roteiros, porque isso vai ser um detalhe importante pra gente concluir essa temporada. E minhas conclusões sobre Bao, assim, ele não foi o pior dos episódios, tá? E isso eu só tô dizendo porque realmente o referencial tava muito, muito baixo. Eu não acho nem de longe um roteiro bom, eu não acho nem de longe um episódio bem atuado, bem produzido. Vai, rasga, rasga. Os diálogos são muito, muito fracos, então assim, não é uma produção que eu admiro de forma alguma. O único motivo de eu não achar ela tenebrosa nesse contexto é porque o contexto da série é de produções assim que beiram a vergonha. E aí, nesse caso, essa não me beirou a vergonha. Até a última cena, né, que eu falei que ela deu pro demônio, então essa parte vocês concluem que beirou e ultrapassou, né, e abraçou e fez um filho com a vergonha. Indo então pro 6º episódio de American Horror Stories, a gente tem Firo, também assinado por Menikoto, tá? Vou fazer só esse PS aqui rapidinho. Oh, Lord. Again. Enfim, Firo conta a história aí de dois pais, né, de um casal de pais, não sei se falei dois pais, de pais, que vão com uma criança para um acampamento, perdem essa criança no acampamento, esse garoto, e aí a gente vê que o pai dele vive até hoje, 10 anos depois, nessa obsessão de encontrar o filho, enquanto a mãe tá tentando seguir a vida dela normalmente. Aparentemente, como ficou uma história aí de grande repercussão na mídia, eventualmente aparece alguém dizendo que descobriu uma pista sobre a criança, normalmente numa tentativa de conseguir o dinheiro do casal, meio que cobrando pra dar essas pistas, mas a então ex-esposa dele, né, porque eles não estão mais juntos, sempre meio que refuta essas coisas, deixa pra lá, e o cara meio que é quem acredita mais, porque ele tá mais obcecado ainda com essa questão de encontrar o filho dele. Aparece um cara na casa dele, fala que tem uma pista, mesma história de sempre, mas ele consegue convencer dessa vez a esposa a participar dessa expedição até o lugar onde, em teoria, a criança foi vista. Chegando lá, eles percebem que todo mundo morreu, né, todas as pessoas que estavam lá morreram, e descobrem que, na verdade, era mais uma vez a mesma coisa de sempre, só queriam o dinheiro dos dois, e quando chegassem naquele ponto, eles iam ser mortos pro cara ficar com dinheiro. Só que aconteceu que todo mundo que ia matar eles morreu, e aí eles não morrem, né? Eles meio que só descobrem que eles iam ser mortos, mas aí o cara que também mandou matar eles não sabe o que fazer. Eles vão todos pra casa de um guarda florestal, né, pra uma... eu não sei como é que fala, é tipo uma delegacia de floresta? Enfim, o guarda florestal mora lá dentro. E aí eles vão pra lá, o guarda explica que tem essas criaturas aí no mato, que... enfim, uma explicação bem genérica, nada que justifique eu reproduzir aqui, mas ele fala que tem essas criaturas no mato, que de vez em quando o governo faz um controle para essas criaturas não se proliferarem muito. As criaturas atacam, então, o lugar que eles estão, e aí quando eles finalmente conseguem fugir, eles descobrem que o líder dessas criaturas, no momento, é o tal do filho deles, que se perdeu no mato e que foi criado por essas criaturas. Firo, sem nenhuma dúvida, foi o episódio que eu menos desgostei dessa temporada, tá? Deixando claro que eu não gostei de Firo, não achei um bom episódio, mas ainda assim, ele foi um episódio que, pelo menos pra mim, ele seguiu a dinâmica de um curta, que é apresentar poucos personagens, né, apresentar um desenvolvimento rápido daquela situação e um punchlinezinho ali no final, que era o garoto ser o líder das criaturas. Então, assim, pelo menos tem uma dinâmica que eu aceito ser encaixada nessa série, pelo menos faz o que pra mim era a proposta do negócio, que era apresentar vários curtas. Então, assim, Firo de todos os episódios foi o que eu achei mais coerente, apesar de achar fraco, apesar de que o plot twist pra mim tava bem óbvio desde a metade do episódio, não achei a estética das criaturas tão legal, não achei nada incrível, mas achei que foi o episódio mais completinho, que mais fez sentido pra mim. Tá, desculpa, gente, tava já confuso, era o 6º episódio já, não tinha como exigir muito de mim. E aí a gente conclui essa temporada com o episódio número 7, que é possivelmente uma das coisas mais horríveis que eu já vi sendo exibidas na televisão na minha vida inteira. A gente começa o episódio com a Noah Cyrus e um cara sarado, indo mais uma vez para a fucking Murder House, que gente, não dá. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking... Eu não tenho mais o que falar. Ele não só usou Murder House 70 vezes em American Horror Story, como ele faz um spin-off e coloca Murder House em 3 dos 7 episódios, cara. É quase metade da série de Murder House de novo. Enfim, Noah Cyrus e o namorado sarado vão lá pra Murder House, eles gostam muito de coisas de terror, então eles vão lá pra poder ver a casa famosa da série, né? Então, assim, situa-se muito bem ali pra gente de que esse episódio ele é passado no nosso mundo, onde American Horror Story é uma série.
onde as pessoas assistem American Horror Story, tá? Vamos entender esse plot, que é importante. E aí eles vão lá pra essa casa, acabam morrendo, como é de se esperar, e aí a gente descobre que, na verdade, tudo aquilo que a gente estava assistindo era um jogo de videogame, né? Que tá sendo jogado por um garoto que é filho da desenvolvedora desse jogo. Essa cena me estressou, mas me estressou bastante. Ela me estressou porque o quanto o garoto estava puto com a mãe, mas ele tava muito puto. Ele tava quase jogando controle na cara da mãe, gritando coisas como: você não entende o universo da série, não faz sentido esse personagem estar aqui, você não é uma fã real. E é uma coisa tão aleatória, tipo, quem briga com a mãe, quem xinga a mãe, que a mãe não entendeu o universo da série que você é fã, meu amor. Ah, esse episódio foi tão difícil pra mim. E aí, depois dessa cena completamente aleatória, que o garoto faz esse escarcéu aí à toa, a gente descobre que a mãe dele hipotecou a casa, saiu do emprego dela, tudo pra desenvolver esse jogo, sendo que ela tem um filho pra criar. Uma escolha um pouco arriscada, né? Mas uma escolha dela. E aí, depois desse surto aí que ele teve com ela, e pelo fato dela também ter largado tudo na vida dela por ele decide que ele vai morar com o pai, que ele vai punir a mãe mais um pouco. E aí ele vai pra casa do pai, e aí ela decide comprar a Murder House. Ela compra a casa. Enfim, eu tô passando aqui rápido nos fatos desse episódio, porque no final das contas nada disso aconteceu, né? Mas é só pra gente entender. Ela compra a casa pra poder entender melhor a vida dos espíritos lá dentro, o que não faz sentido no roteiro da série, porque se American Horror Story é uma série naquele universo, né? Ela não é... Eles têm conhecimento da série enquanto entretenimento, ela tava comprando nada mais do que a locação de uma série. Então, assim, não entendi por que ela achou que ela ia encontrar os personagens da série ali, que são, né, interpretados por atores que estão nas suas casas. Então, se os personagens não existem e é só uma locação, não faz muito sentido. É tipo eu comprar, sei lá, a locação, sei lá, comprar o Central Perk porque eu quero conhecer os personagens de Friends melhor. Quero ficar amigo dos personagens de Friends, eles não vão estar lá. Eles não existem, eu sei disso porque eu sou uma pessoa normal, mas a mãe desse garoto aparentemente não é. E ela compra a casa, começa a conhecer os espíritos e acaba morrendo lá dentro. Aí a gente tem o plot do garoto decidir queimar a casa para poder libertar os espíritos e, consequentemente, a mãe dele. E aí ele faz isso junto com a protagonista lá dos primeiros episódios, que volta pra cá, né? Vários personagens aí dos primeiros episódios aparecem de novo. Aí a gente tem uma cena extra em que essa garota, que só lembrando, ela termina o primeiro episódio sendo uma assassina de aluguel, que é uma carreira super comum, né? É tipo quando você joga The Sims, que você escolhe a carreira de criminoso. Ela escolheu essa carreira e ela fez muito dinheiro com essa carreira. Então ela vai e compra um dos apartamentos que foi construído em cima da Murder House. Smurgas, Turub-Quink, Kuzip, Levar. E onde aparentemente os espíritos continuam existindo, só que agora não mais na Murder House, nesse condomínio. E assim conclui-se essa parte do episódio. E quando a gente chegou nesse ponto do roteiro, né, que esse caos todo já tinha sido apresentado pra gente, eu de verdade tava assim, mano, não fizeram isso. Tipo, não é possível que esse seja o roteiro que vai finalizar essa temporada. Ela foi horrível, eu entendo, mas assim, eles literalmente guardaram o pior pro final. Não tem como fazer um roteiro pior do que esse. Só tiveram roteiros horríveis, mas assim, esse conseguiu ser de longe o pior de todos. Mas aí a gente tem mais um plot twist e a gente descobre que tudo aquilo que a gente assistiu desde a última vez que a gente descobriu que a cena era um videogame, também era um videogame. Era a versão 2, a versão atualizada do videogame da mãe do garoto. E aí, dessa vez, ele gostou. Dessa vez, ele achou que ficou ótimo. Ele ficou bem feliz. Eu nem sei mais se o garoto é cuzão ou não, né? Porque talvez o garoto cuzão fosse o garoto do jogo só, não fosse o garoto real. E aí, eles vão embora de casa. E, em teoria, tudo certo. Eu pensei, bom, pelo menos eles cobriram todos os furos de roteiro, né? Incluindo a mãe do garoto comprar a casa, que, né, o set de filmagem da série pra conhecer os personagens, essas coisas completamente insanas. A gente volta pra realidade em que os personagens estão no nosso mundo e que a série é só uma série, né? E ele é o fã da série, então é só isso. Mas aí, do nada, rola uma bolinha em casa, como se fosse o Beauregard lá da Murder House, jogando a bolinha. O que me fez questionar se talvez esse apartamento que eles estão, ou era uma casa, agora eu não lembro, era construído em cima da Murder House, mas não sei se faria sentido, porque no nosso mundo a Murder House ainda tá lá, ninguém queimou ela, ninguém destruiu ela, e ninguém construiu nada em cima dela, então assim, se a série tá no nosso mundo, não deveria ser uma construção em cima de uma construção que ainda tá de pé. E se não for isso, não faz absolutamente nenhum sentido mesmo, porque aí o Beauregard tá dentro da casa dele, sabe-se lá por quê. De fato, os personagens da série são criaturas reais, o que também não faz nenhum sentido, que a gente tem uma lista no IMDb com todo mundo que interpretou esses personagens. Então assim, tava só um episódio bem ruim, porque eu detesto essa coisa de no final você descobrir que nada do que você viu aconteceu. Não acho legal, acho frustrante. Limpa a garganta. Lubrifica.
Pode continuar. Acho preguiçoso, não é pra mim um bom roteiro, mas ainda assim, dependendo do contexto, pode ficar legal. Mas ainda assim eles cagaram, porque não é isso. No final você fala, nada daquilo aconteceu, mas agora aconteceu uma outra coisa que faz tanto sentido quanto o resto todo que aconteceu. Do quê? Acabamos muito bem, hein? American Horror Stories arrasou até o último episódio. Muito bem, roteiristas, muito bem, produtores. Obrigada. Muito bem a todos os sobreviventes que aguentaram ver 7 episódios dessa série. E parabéns pra nós. Bom, agora eu quero falar rapidinho com vocês sobre aquele cara que eu sinalizei que roteirizou vários dos episódios dessa temporada. E por que eu sinalizei isso? Por que eu falei tanto desse cara? Ele se chama Menikoto, tá? O nome dele é Menikoto, guardem esse nome, porque talvez vocês vejam ele mais vezes em outros projetos com o Ryan Murphy. O Menikoto, ele é conhecido por escrever muito sobre apocalipse, ele gosta muito disso. Ele já falou em várias entrevistas que é um tema que ele gosta muito, e ele tenta introduzir em tudo que ele faz. Ele já assinou roteiros pra Dexter, Star Trek, 24 Horas, então assim, ele já teve projetos bem grandes, projetos que foram elogiados e que sinceramente eu considero bons roteiros, então eu acho que ele tem a capacidade de ser um bom roteirista, porém ele foi chamado como um produtor consultor para American Horror Story Apocalipse, justamente por ele já ter aí essa fama da pessoa que gosta do tema do apocalipse e que insere isso bastante nos trabalhos dele. E aí quando ele foi chamado para Apocalipse, ele entrou ali como só um consultor e terminou roteirizando um dos episódios. Depois disso ele foi chamado para American Horror Stories, né, esse spin-off onde ele roteirizou 4 dos episódios, né, dos 7, todos que não envolviam a Murder House, e aí depois ele foi chamado para Red Tide. E aí a gente tem a conclusão que eu não queria chegar do porquê que a gente tá tendo coisas tão bizarras em American Horror Story. Mas bom, vamos por partes aqui para vocês poderem entender qual é o meu problema com esse cara e com o que ele tá fazendo. A gente tem a temática de apocalipse, que é basicamente você erradicar toda a população da Terra de alguma forma, né? Um apocalipse zumbi, um meteoro atingindo a Terra, uma doença mortal, enfim, coisas que podem acabar com a humanidade em grande escala, então isso é uma temática de apocalipse. E a gente tem uma coisa que eu, Felipe, chamo de a dinâmica do apocalipse, que é não necessariamente erradicar todos os seres humanos da Terra, mas erradicar absolutamente todos os seres humanos da história que a gente está contando. É um apocalipse em pequena escala e que, pra mim, no final das contas, acaba sendo um recurso de roteiro muito confortável, porque você abre várias e várias pontas dentro de uma história. E quando você faz isso que eu tô falando, você basicamente queima todas essas pontas, não precisando necessariamente dar uma finalização para essas histórias que você está contando. E a gente pode perceber isso em alguns episódios. Não coincidentemente, todos os episódios que esse cara roteirizou. E eu vou mostrar para vocês. A gente teve o primeiro roteiro dele em American Horror Stories no episódio Drive-In, que vocês podem lembrar que ele termina com uma forma de apocalipse zumbi, né? Claramente o comportamento até daquelas criaturas e a aparência delas era muito semelhante com zumbis. E quando a gente termina ali, por mais que o caos tenha sido em pequena escala antes, a gente percebe no final do episódio que ele se instaurou na cidade inteira e a cidade está entrando em colapso. E como ele foi colocado na Netflix, boa chance do mundo todo tá passando pela mesma coisa. Então a gente tem não só um apocalipse, como a gente também tem um apocalipse em Los Angeles com criaturas comendo outras criaturas. Se vocês estão observando alguma semelhança entre isso e o final de Red Tide, não é coincidência. Quem roteirizou o final de Red Tide também foi Menikoto, e ele também termina com um bando de criaturas comedoras de pessoas tacando terror em Los Angeles de forma extremamente parecida, inclusive visualmente, com o final de Drive-In. Então a gente percebe aí que a gente já tem uma certa tendência, né, a repetir certas dinâmicas e certos acontecimentos. E aí a gente vai para os 3 outros episódios que ele roteirizou nessa temporada, que foi o Bad Santa, o Baal e o Feral. E se vocês forem perceber, todos os 3 seguem exatamente essa mesma dinâmica. No final de Baal, a gente tem a personagem lá erradicando todos os outros personagens, então ela acaba com todas as pontas possíveis daquele episódio e com todas as narrativas que foram criadas, sobrando apenas a dela. Depois a gente tem em Bad Santa o Papai Noel matando todo mundo, então mais uma vez a gente erradica todas as pontas que tem naquele episódio, deixando só o Papai Noel. E em Feral, além disso acontecer, né, de todos os personagens que a gente está acompanhando morrerem em algum momento, a gente também tem mais uma questão que é as várias e várias referências aos acontecimentos em filmes de apocalipse zumbi. Eu falei numa live que eu fiz sobre esse episódio que pra mim aquilo ali foi uma forma de apocalipse zumbi, e algumas pessoas não concordaram, falando, eles não eram zumbis. Não, de fato eles não eram zumbis, mas
mas a forma como eles influenciam a história e as cenas que eles criam, as situações que eles criam, são as mesmas situações que um zumbi cria num roteiro de apocalipse zumbi. Ele corre atrás dos protagonistas, ele ameaça a vida dos protagonistas, são vários, eles são mais fortes, eles não agem como humanos, eles atacam as pessoas, eles são perigosos porque você não tem como dialogar com eles, você não tem como lutar contra eles. Então, no final das contas, eles são tipo zumbis. Eles não são inteligentes como os seres humanos, eles não conseguem ter os comportamentos sociais dos seres humanos. Eles agem por instinto, eles atacam, eles comem você. Então, no final das contas, o fato deles não serem zumbis é porque o contexto que deram para os personagens é um pouco diferente. Mas se vocês forem analisar a participação deles na história, é bem parecida com a participação de um zumbi num roteiro de zumbi. Então, assim, no final das contas, dá para perceber muito bem que até quando o Manny-Koto não faz ali de fato um apocalipse, como ele fez em Red Tide e em Drive-In, ele traz vários aspectos dessa dinâmica e desse tipo de história que ele é tão fã, compreensível, ele é roteirista, ele vai ter referências. Mas ainda assim, é um problema quando a gente está falando de uma série antológica, é um problema quando a gente está falando de roteiros que não deveriam se repetir, né? Que é a proposta de uma antologia e que sempre foi a proposta de American Horror Story. Então o fato desses episódios terem sido concluídos de forma tão preguiçosa, na minha opinião, concluindo aquele roteiro basicamente eliminando qualquer personagem ou qualquer narrativa ali dentro que pudesse dificultar essa conclusão, não é uma forma que eu admiro muito de se concluir um roteiro. Eu sei que existem alguns contextos em que isso pode acontecer de uma forma ok, mas assim, não foi o que aconteceu pra mim em nenhum desses episódios, não foi o que aconteceu em Red Tide. Pra mim, em todos esses episódios e no final de Red Tide, que foi muito problemático, principalmente pelo fato da temporada inteira ter sido muito boa no geral, é justamente essa questão de você pegar uma história, abrir várias pontas e você sempre concluir ela acabando com todas elas. Você corta todas as pontas, você não amarra elas. E eu acho que esse é o principal problema que eu tô vendo em todos os roteiros do Manny-Koto. Ele aparentemente não consegue terminar muito bem o que ele começa, a não ser que a conclusão que ele chegue é de que tudo que você conhece ali vai ser eliminado. Então eu decidi chamar a atenção aqui pros roteiros desse senhor, porque eu acho que a gente que acompanha a série há mais tempo tem percebido que vários e vários roteiros estão decepcionando bastante, principalmente com essas conclusões muito preguiçosas e fáceis que eles estão dando para histórias que poderiam ter uma conclusão interessante. E como eu percebi o nome desse cara, no caso, não vou falar eu não, foi o Gabriel, o Gustavo comentaram comigo, e eu comecei a perceber que de fato ele estava acontecendo com uma certa frequência na série, eu comecei a perceber também essas similaridades. E fazendo umas pesquisas, eu percebi que ele mesmo fala abertamente sobre sempre se repetir nos roteiros e fazer sim coisas repetitivas porque é o que ele gosta. Então assim, nada contra o cara, gosto do trabalho dele, né, em outros lugares, já vi outros trabalhos dele que eu gostei, mas eu acho que em American Horror Story, repetição de conteúdos e ter alguém que sempre repete certas dinâmicas acaba sendo um pouco complicado, porque, né, a gente tem uma proposta aí de uma série de se renovar o tempo todo, e ela acaba no final, né, se repetindo, como a gente viu em Drive-In, por exemplo, e no final de Red Tide, que a gente teve finais extremamente parecidos. Então, como eu já falei bastante nesses últimos 2 vídeos, e botei pra fora muito ódio que estava guardado aqui em mim, eu gostei bem pouco de American Horror Stories, eu acho que foi uma tentativa muito falha de fazer uma coisa que já foi muito bem feita por outros projetos. Eu sinto que dizer que esse spin-off faz parte de alguma forma do universo de American Horror Story chega a ser ofensivo. Claramente ele foi feito para um público adolescente, claramente ele foi feito para um público muito cru. Eu cheguei a citar isso em Double Feature, que foi a última temporada da série. Pra mim ela pegou muito essa vibe de American Horror Stories, que é uma tentativa de renovar o público, só que renovar nivelando muito por baixo, sabe? Renovar o público, não para um público mais jovem, mas para um público com menos conhecimento, para um público que consome coisas menos complexas, que precisa de menos camadas para ficar preso numa história. E por mais que exista assim esse entretenimento, e nada contra, eu consumo esse entretenimento com muita frequência, não é a proposta de American Horror Story, não foi por isso que a série ficou famosa, e eu acho que você fazer um projeto derivado de um projeto tão complexo, tão incrível, e com tantas temporadas premiadíssimas, e esse spin-off ser isso que a gente assistiu, é no mínimo triste, é no mínimo vergonhoso, e eu acho que tem pouquíssima coisa de bom pra tirar desse spin-off. Eu acho que a única coisa que eu tiro de bom é que acabou, e que agora a gente tem um referencial muito baixo de televisão pra gente comparar qualquer coisa ruim que a gente assistir. Então é isso, galera. Quero saber o que vocês acharam de American Horror Story, se vocês concordam comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual que é o episódio favorito de vocês, qual que é o pior de todos na opinião de vocês. Se vocês adoraram e discordam completamente de mim, eu também quero saber. Vou deixar as nossas redes sociais aqui da página aqui na descrição. O meu projetinho pessoal também, o Desiluminado, vai estar aqui embaixo. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. Ajudar a gente a bater aí os 100 mil. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.